Vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, uma passagem conhecida, o diálogo, a conversa que Jesus teve com Nicodemos, um religioso que ainda não era salvo. Vamos ler do versículo 14 ao 18. João, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Então disse Jesus assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra Espírito e vida. Fale em nosso coração de alguma forma, Senhor, porque a tua palavra é o alimento para o nosso espírito, para a nossa fé. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, ele é diferente dos três evangélicos sinóticos. Por que sinóticos? Escrito sobre a mesma visão, Mateus, Marcos e Lucas. Esse Evangelho de João, ele é diferenciado. Por quê? Porque o Evangelho que fala do Verbo, é o Evangelho que fala que Jesus é o Filho de Deus. É um Evangelho diferente porque há muita polêmica, muita incredulidade do seu próprio povo, os judeus, que muitas vezes pegavam em pedras para o atirar nele, porque ele dizia que era Filho de Deus. E lá em João 14, versículo 1, Jesus falou assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele não diz, crede no Pai, crede também em mim. Credes em Deus, credes também. Jesus é Deus. E os judeus tinham essa dificuldade de acreditar que Jesus era Deus, o próprio Deus encarnado. Mas Jesus sempre quis, nos seus ensinos, nas suas pregações, o alvo do seu ensino, da sua pregação, da sua palavra, ele nunca escondeu essa verdade, que o ser humano tinha que crer que ele seria levantado da terra, numa cruz, ao terceiro dia ressuscitaria. E ele diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E os judeus disseram: está escrito na nossa lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, serei levantado da terra? Quem fazes tu ser? E Jesus falou assim: eu sou a luz que veio ao mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas quem anda em trevas não sabe para onde vai. Essa passagem está em João, capítulo 12, versículo 34 a 36. Enquanto tendes luz, ou seja, enquanto eles respiram, enquanto tem vida humana, crede na luz, que é Ele mesmo, para que sejais filhos da luz. Então Jesus queria que o seu próprio povo cresce que Ele
desceu do céu. Lá em João 6,42, os irmãos, se quiser anotar esses textos, é importante. Os judeus falaram assim: não é este o filho do carpinteiro? Não conhecemos nós sua mãe, seu pai e seus irmãos? Como diz ele, desci do céu? João 6,42. Em João 6,38, Jesus falou assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então o Evangelho de João é diferente, por causa que 3 capítulos, ele tem confronto com os judeus sobre quem ele era. O capítulo 5 inteiro, o capítulo 8 e o capítulo 10. E uma das razões que condenaram Jesus, falsamente, com mentira, acusaram ele de blasfêmia contra a santidade de Deus. Como não podiam achar falha nem pecado em Jesus, acusaram com esse crime de blasfêmia, como está na lei de Moisés. Mas, irmãos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você quer saber? Nós queremos saber quão negro, quão terrível, quão macabro é o nosso pecado? Olhe para a cruz. Olhe para a descrição que Isaías faz de Jesus Cristo. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Foi moído, sabe o que quer dizer essa palavra? Moído por nossas iniquidades. Foi ferido por nossas transgressões. Chicotadas, açoites com pontas de ossos, de aço, e cada chicotada saía carne junto. Nos seus ensinos, aqui com Nicodemos, ele fala: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, e todos que fossem picados por uma víbora, por uma serpente, olhasse para aquela serpente de metal e seria curado. Jesus estava ensinando aqui, no versículo 15: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa mensagem, eu queria meditar com os irmãos, por que a pessoa não crê? A Bíblia fala daqueles que crê, daqueles que não crê. A Bíblia fala que os incrédulos, os cães, os incrédulos, os homicidas, os feiticeiros, os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 21:8. Eu estava nesse domingo passado em Vicente de Carvalho e entrei numa praça. Saímos eu e 2 irmãs do evangelismo. Entrei numa praça. Nós oramos muito antes de sair e saímos na direção do Espírito Santo, nas ruas, nas casas. Entrei numa praça, tinha 2 senhores, um de idade e outro não. Eu entrei na praça falando assim: e Jesus percorria toda a Galileia, ensinando e pregando sobre o reino de Deus e curando todas as enfermidades sobre o povo. E esse evangelho continua até hoje. Aí o Senhor falou: me dá esse folhetinho que eu quero aprender mais. Continue falando. Aí quando eu fui dar o folheto para o outro, ele falou assim: não quero, porque eu resolvi não crer. Ele crê, pode ensinar ele, pode falar com ele. Eu resolvi não acreditar nisso. Não quero escutar nem mais um pio, ele falou. Eu deixei para lá. Agora, existem certas pessoas que o inimigo age diretamente no coração, fechando o coração, que a pessoa não suporta escutar uma frase
espiritual, um versículo, um pensamento cristão, nada. O inimigo cegou e endureceu o coração de tal maneira que a pessoa não consegue escutar nada. Mas veja, irmão, o que esse homem disse: eu resolvi não acreditar. Então o homem tem uma escolha, né? Ele tem uma escolha. Os animais, ele não tem espírito, somente alma vivente. Morre, acabou tudo. Está em Gênesis 1:20. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele é constituído, o homem é trino, assim como Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é trino, espírito, alma e corpo. E por o homem ser trino, ter espírito, ele tem consciência, raciocínio, noção do certo e do errado. Então ele tem condições de aceitar, abraçar com amor, com alegria, ou rejeitar. O homem tem essa capacidade de crer e a infelicidade de não crer. Aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus estava ensinando? Que ele iria morrer numa cruz. E a descrição da morte de Jesus, irmãos, ela é inimaginável. Por mais que a gente ouça sermões, por mais que a gente leia o texto, por mais que conheçamos a história, por mais que sabemos que temos uma natureza pecaminosa, por mais que sabemos que a nossa natureza humana, ela é caída da graça de Deus, por mais noção que você tenha dessas coisas, somente na eternidade vamos dar o real valor a esse alto sacrifício de Jesus Cristo. E aqui no 18, quem nele não crê, quem crê nele não é condenado. Verso 18. Mas quem não crê já está condenado. E quando você, evangelizando ou num discipulado, cita esse texto, muitas pessoas vão dizer para você: você está julgando. Quem já ouviu pessoas falar assim? Você está julgando. Não. A Bíblia, toda ela deve ser ensinada, inclusive sobre a perdição eterna. Quando falamos de inferno, de perdição, não estamos jogando praga em ninguém. Estamos simplesmente expondo uma doutrina bíblica, a doutrina do inferno. Você pode discorrer a Bíblia no Salmo, Provérbios, Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos que se esquecem de Deus. Provérbio 15, 24. O caminho da vida é para cima, para que o homem se desvie do inferno que está embaixo. Mateus 25, 41. Vamos ler? Mateus 25, 41 e 46. Mateus 25, 41 e 46. Jesus foi claro nos seus sermões. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, para quem criou o inferno? Deus. Para quem? Para o diabo e seus anjos. Onde que começou o pecado?
O pecado começou no íntimo, no interior de um anjo, chamado brilhante, portador de luz, que conhecemos como Lúcifer. Nasceu nele um orgulho, um alto orgulho de querer ser igual ou maior do que Deus. É por essa razão que o diabo, Satanás, a antiga serpente, está condenado. Não há perdão, não há salvação. Por quê? Porque ele não foi tentado por ninguém de fora. Nasceu nele o próprio pecado, o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. O orgulho é a raiz da incredulidade. Então, a palavra de Deus diz que há dois caminhos, duas portas. Entrai pela porta estreita. Mateus 7,13. Porque larga é a porta que conduz à perdição e muitos entram por ela. Quando uma pessoa conhece o Evangelho e permite que o seu coração esfrie, ou há algum vazamento no seu cristianismo, algum pensamento maligno que pela força do hábito domina o crente, ele permite que seu coração vá esfriando, esfriando, esfriando. E quando o coração esfria, a pessoa perde o discernimento e o cuidado com esses dois caminhos. Fica um caminho só, vale tudo. As pessoas do mundo, tanto aqueles que conhecem o Evangelho como não conhecem, eles não têm um discernimento que existe luz e trevas. Parece que tudo é luz. No caminho largo, todas as luzes, todas brilhando na aparência, né? O pecado se disfarça de muitas formas. E nós estamos vivendo na época da distração. Uma época perigosa. O mundo é perigoso. As suas atrações. A imoralidade desenfreada. Jesus falou como foi nos dias de Ló. Ló escolheu ir para um lado, pela vista, viu a campina, e foi parar na cidade de Sodoma. Abraão, pela fé, falou assim: Ló, meu sobrinho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão agiu pela fé, pelo bom senso, pela razão, mas Ló pela vista. Pela vista, Eva viu o fruto que era bom para comer e dar entendimento, e comeu e deu para o seu marido. Gênesis 3:6. Pela vista, Acã viu uma capa babilônica e escondeu. No livro de Juízes diz que Sansão desceu a Timnat, uma terra ali de prostituição, e viu uma mulher, filha dos filisteus. Ele desceu e viu. O crente tem que tomar muito cuidado para não descer espiritualmente. Descer no nível dos pecadores para falar com eles de Cristo, mas não descer no pecado deles, né? Filipe desceu a Samaria e ali pregava Cristo. Aleluia. Mas voltando aqui ao texto, irmão, João 3, capítulo 14 a 18, Jesus estava ensinando a Nicodemos que ele iria morrer numa cruz e ressuscitar. Muitas vezes com seus discípulos, ele não escondeu essa verdade. Olha, vamos para Jerusalém, porque lá o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, será açoitado e ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Irmãos, ninguém matou Jesus. Sabia que ninguém matou Jesus? Nem os romanos, nem os judeus.
Ele voluntariamente, espontaneamente, com muito amor, além do nosso entendimento, diz a Bíblia que ele se entregou por nossos pecados. Ninguém tinha poder de prender Jesus, né? Ninguém. Quando Pedro puxou da espada e cortou a orelha de Malco, Jesus, como Deus, pegou e colocou no lugar. Põe a espada na bainha. Pedro, eu poderia pedir 12 legiões de anjos para me livrar da morte esta hora, mas para isto vim a esta hora. Lá em João 12, 27, ele diz assim: a minha alma está perturbada até a morte, mas que direi eu? Pai, livra-me desta hora? Não, para isto vim a essa hora. Aleluia. Irmãos, parem para pensar. Paulo diz assim em Romanos 4, 25: por nossos pecados fui entregue. Por nossos pecados fui entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, o que é ser um crente? Um crente é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E qual é o trabalho do Espírito Santo no crente? É mortificar o pecado. Qual é o trabalho do Espírito Santo aí fora? Convencer o homem do seu pecado. Quando o homem escuta uma mensagem bíblica, o Evangelho, ele começa a se sentir um pecador. A convicção do Espírito Santo. Depois que ele se convence que é um pecador, ele não quer mais pecar contra Deus, ele se torna um cristão, um crente. Um crente é a pessoa que descobriu um novo prazer. Não o antigo prazer pecaminoso, mas um novo prazer com a palavra de Deus, um louvor, com tudo que edifica a sua alma. Aleluia. Então ele, convicto do pecado, agora começa o processo interior da mortificação. Jesus era um homem mortificado para o pecado e vivificado pelo Espírito Santo 100%. E Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículo 10, trazendo por toda parte, porque Paulo era um missionário, ele ia por toda parte levando a palavra de Deus. Então ele falou, trazendo por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, essa doutrina da mortificação do pecado é essencial para entrar no céu. Agora, Deus é que desperta em nós esse desejo de mortificar o pecado. Vou dar alguns exemplos. No olhar. Olhar só o que edifica. Olhar o que aumenta a sua fé. Outro exemplo, ouvir. Você não pode ouvir qualquer coisa, porque os ouvidos têm que ser santificados. Me lembro, muitos anos atrás, quando me converti, tinham as lições antigas da escola dominical. Ainda tem essas revistas, muito antiga, e dizia assim, algumas lições: a santificação dos olhos, a santificação das mãos, a santificação dos pés, a santificação da língua, a santificação da alma, inclui os pensamentos, pensamento santo, a santificação do espírito. Quando você ora, Deus santifica o teu espírito. Quando você escuta a palavra de Deus, agora Jesus está santificando o teu espírito, pelo Espírito Santo. A santificação dos ouvidos, isso é importante.
santificar o que você ouve. Não podemos ouvir qualquer coisa, né, irmãos? Nem tudo edifica. A Bíblia fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O crente não pode ouvir qualquer tipo de música. Pode? Não. O velho homem já morreu. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, colocou meus pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? Jesus. E firmou nossos passos no Evangelho, e colocou um hino ao nosso Deus. Quando você canta um hino, não é para o pastor, não é para a igreja ver, é para Deus. Um hino ao nosso Deus. Quando Jesus estava em Getsêmani, no jardim, o que ele disse para os discípulos? Vamos. E cantaram um hino, e foram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Então, irmãos, mortifique o pecado. Essa doutrina, ela não é muito popular nas igrejas. Não se prega isso, que o crente deve morrer para o pecado. Um texto importante de você meditar é Romanos 6,11. O crente tem que se considerar que ele está morto para o eu, para o egoísmo, para o pecado, para a vaidade da vida. Ele não perde muito tempo com trivialidades, com coisas banais. Não importa onde ele trabalha, onde ele anda, ele tem esse sentimento de agradar o Senhor, não tem? Não temos esse sentimento? Antes de nós sermos crentes, não tínhamos essa preocupação, o que agrada a Deus, o que não agrada, né? Né, Anjo? Fazer só o que agrada ao Senhor. Então, Jesus morreu por nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para o nosso pecado. E Ele ressuscitou da morte, e Paulo diz, para que andemos em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. Vamos ler ainda dois salmos. Abra comigo o Salmo 27, versículo 13. Olha, quem não crê está perdendo bênção na terra e vai perder a eternidade. Salmo 27, versículo 13. Olha a importância de você crer e se firmar no Senhor, porque você recebe bênçãos aqui e na eternidade. Salmo 27, 13. Pereceria sem dúvida, olha aí, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Vamos repetir esse versículo? Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Olha que versículo. Quem não crê perde as bênçãos de Deus. O pecado, a falta de temor a Deus, impede a bênção divina na nossa vida. O conformismo com a frieza, o conformismo com a frieza do nosso coração. Por isso que nós temos que clamar até com lágrima, para que isso não aconteça. Olha, irmão, pereceria sem dúvida se não cresce. Então, quem não crê se perde. Quem não crê, ele está fora daquilo que está em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Irmão, quando você não era crente e você orava? Não.
Então a oração é uma bênção espiritual em Cristo. O conforto da Bíblia, para quem anda na luz, é uma bênção espiritual em Cristo, né? A tua boa consciência que nada te acusa, é uma bênção de Deus em Cristo, aleluia. Mas se a consciência acusa, 1 João 3,20, se a tua consciência acusa, maior é Deus do que a nossa consciência, ainda tem esperança. Confessa o pecado, né? Aquele que esconde pecado não prospera espiritualmente, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmão, não tenha medo do futuro. Eu estava meditando num salmo esses dias, que se Deus me der longevidade de dias, como deu para o meu pai, muitos assim, eu vou estar tão feliz como agora. Eu descobri isso num salmo, Salmo 29:11. Quem sabe você ficar pensando com medo do futuro, ai, como é que será, como é que vai ser? Mas veja bem aqui o Salmo 29:11. O Senhor dará, está no futuro ou presente? Futuro. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará, está no presente ou no futuro? O Senhor abençoará o seu povo com paz. Quem é que tem paz? Quem anda na carne ou no Espírito? No Espírito. Os que se inclinam para as coisas da carne caminham para a morte, mas os que se inclinam para as coisas de Deus caminham para a vida eterna. E no futuro Deus estará lá. Uma certa senhora nos Estados Unidos foi procurar um pastor para pedir um aconselhamento. Ela disse assim: pastor, eu estou vendo tantos noticiários negativos que eu estou com medo do futuro. Não sei o que será da minha vida. Eu ganho tão pouquinho, não sei o que vai ser de mim. Aí o pastor deu essa resposta muito sábia: olha, e minha irmã, eu vou aconselhar a senhora a fazer duas coisas. Agradecer e confiar. Dobra o joelho e agradece o que a senhora tem. E ore e confie que o futuro Deus estará lá. É questão de tempo. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. No futuro. O nosso Deus é Deus do futuro. É só o tempo que está caminhando. Ele a cada momento, a cada dia, a cada segundo, Ele está cuidando de nós, irmão. Aleluia! Por quê? Porque nós cremos. Nós fomos justificados pela fé. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, como escreveu Pedro, 1 Pedro 1,5. Estás guardado mediante a fé. Enquanto a tua fé é obediente, enquanto a tua fé é viva, você está guardado. Cuidado para não ter uma fé morta, né? Cuidado com o pecado. Cuidado com as obras mortas. Como tem aquela recomendação, a igreja de Sardes. Eis que tem nome de que vives e está morto. Mas confirma os restantes que estavam para morrer. Então, o nosso Jesus é vivo. Nós servimos um Deus vivo. Um Deus que tudo vivifica. Quando Paulo dá o conselho para Timóteo, lá em 1 Timóteo, vamos ver para terminar. 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 12, 13. Paulo mandando essa carta para fortalecer o seu discípulo. Aqui, ó. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Do quê? Do amor ao dinheiro.
que produz raiz de toda espécie de mal. Foge disso e segue. Olha o que ele tinha que seguir. Primeiro, justiça, piedade, uma vida devota, seguir a fé, seguir o amor, seguir a paciência, seguir a mansidão, lutar a boa luta da fé, toma posse da vida eterna. O que é tomar posse? Ângelo, toma posse dessa arma. Você tem que agarrar, né? Toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica. Olha aqui. E Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão. Então Paulo está falando para Timóteo deixar certas coisas e seguir outras coisas. Sabe por que muitas vezes o crente não encontra poder? Porque ele acumula coisas antigas no coração. Tem que ir deixando e cultivando novos hábitos, nova vida, né? Timóteo tinha que seguir primeiro a justiça, tem que se preocupar em ser justo, né? Não defraudar ninguém, não enganar ninguém, não ter dois pensamentos, seguir a justiça, como disse Jó: a minha justiça apegarei e não alargarei. Nós que apegamos a Jesus não podemos largar, não podemos abrir mão da verdade, não podemos abrir mão dessa sabedoria, abrir mão dessa alegria, abrir mão da fé, abrir mão da disciplina, porque o evangelho é disciplina, não é? Não é? Você tinha preocupação em orar quando não era crente? Não tinha, uma disciplina. Oração é uma disciplina. Ficar de joelho um momento é uma disciplina. Ler a Bíblia diariamente é uma disciplina. Então abrace isso. Provérbio 23, 23. Temos que comprar, adquirir essas coisas, irmão. E não abrir mão, não vender, que nem Acabe. Acabe se vendeu para fazer o que era mal diante do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Mas nós não podemos abrir mão das coisas espirituais. Provérbio 23, 23. Compra a verdade. Vamos falar tudo junto, irmão? Essa é para gravar. Compra a verdade e não a vendas. Também a sabedoria, a disciplina e a prudência. Tem outra versão que diz: compra a verdade, a sabedoria e a instrução, e não a vendas. Quer dizer, não abre mão daquilo que é seu, que foi lhe dado pelo Espírito Santo. Então, vamos levar cada vez mais a sério. Jesus morreu por nós, e tudo isso é bênção de Deus para a nossa vida. É um Deus da provisão, é um Deus que dá saúde, é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus falou para os 12 quando mandou pregar: até o fio de cabelo da vossa cabeça está contado. Ele cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é o manancial de vida. O Senhor é a nossa vida. O Senhor que nos dá o fôlego, o apetite, o sono, o trabalho, a disposição, a inteligência, o bom senso. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ó Senhor, sustenta a nossa alma com vida. Sustenta o temor do Senhor no fundo do nosso coração. Que possamos nos alegrar mais e mais com o Senhor, vencendo até o cansaço, vencendo o sono para poder orar. Os discípulos nem uma hora puderam orar contigo, e muitas vezes somos assim também. Mas, Senhor, te agradecemos pela iluminação do Espírito Santo. Te agradecemos porque não vemos a hora de vir para o culto. Muitas vezes eu, em trabalhos seculares, não vi a hora de chegar a hora para ir no culto,
rever os irmãos, apertar a mão dos irmãos, escutar uma nova mensagem. Ó Senhor, restaure em nós o prazer pela Tua palavra, o prazer do culto, o prazer da Tua presença, o prazer de estar contigo, agora e para sempre. Amém.